Florença era uma cidade que eu estava bem curiosa para conhecer, porque lá foi o berço do Renascimento. Esse movimento artístico lá entre o século XIV e XV foi uma revolução nas artes do mundo todo. E a cidade recebeu diversos artistas italianos e também de outros países. Eu não vou me aprofundar muito aqui no Renascimento, porque o próximo vídeo sobre Florença vai ser especificamente sobre os museus, e lá eu vou falar um pouco mais desse movimento. Por ter sido um grande centro cultural da Europa, Florença ainda tem diversas atrações para você conhecer relacionadas à arte, mas eu vou focar nesse vídeo de hoje mais nas igrejas da cidade, algumas praças e também em uma farmácia que tem mais de 400 anos. E para começar em grande estilo, eu vou falar sobre Santa Maria del Fiore, que é a Catedral de Florença. Em todas as cidades que você for, você vai encontrar uma Duomo, que é a palavra em italiano para catedral. Essa catedral já foi uma das maiores igrejas da Europa e eu realmente me surpreendi com o tamanho dela. O centro de Florença é bem pequenininho e você pode explorar a maioria das atrações a pé. Então, entre uma viela e outra, eu me deparei com um paredão gigantesco de mármore toscano em branco, verde e rosa. Eram as paredes tanto da catedral quanto do campanário de Santa Maria del Fiore. A igreja é enorme e realmente você se surpreende quando dá de cara com ela. Quando a gente esteve por lá, você pagava um único ingresso para visitar o campanário, a cúpula, o batistério e também o museu, que tem diversos objetos que antes estavam expostos tanto na catedral quanto no batistério e no campanário. Hoje é possível comprar ingressos também para visitar o terraço e as ruínas da igreja de Santa Reparata, que é a primeira igreja que havia no local. Se você quiser visitar apenas o interior da catedral, você não precisa comprar ingresso, mas precisa ficar na fila que entra pela porta direita da fachada. A igreja, como é hoje, começou a ser construída no século XIII por Arnolfo de Cambio, mas ela só terminou lá no século XV. Depois da morte de Arnolfo de Cambio, outros arquitetos se revezaram à frente das obras dessa catedral, mas ela só foi concluída depois que uma competição escolheu como vencedores 4 arquitetos e 4 pintores. Durante esse longo período, o famoso arquiteto Giotto também esteve à frente das obras da catedral e foi ele que começou a construção do campanário. A fachada da catedral, que tem mármore branco, rosa e verde, é totalmente detalhada. Você pode ficar horas observando e provavelmente vai deixar passar algum detalhe. Na frente da catedral fica o batistério, que é um dos mais antigos edifícios de Florença. Algumas partes da sua estrutura remontam ao período romano. Nesse batistério foi batizado Dante Alighieri, que nasceu em Florença e foi um grande escritor italiano. O teto octogonal do batistério é todo decorado com um mosaico que ilustra o juízo final. Outro destaque do batistério são os portões do paraíso. Essa é uma porta esculpida toda em bronze, com 10 painéis com temas bíblicos. Esse nome, Portões do Paraíso, foi um apelido dado por Michelangelo e a porta original pode ser vista no Museu Ópera de Duomo. Esse museu tem diversos objetos e esculturas relacionados à catedral, ao campanário e ao batistério, e ele pode ser visitado com o mesmo ingresso que dá direito à entrada no batistério. O que me chamou bastante atenção nesse conjunto monumental de Santa Maria del Fiore e que chama a atenção do mundo inteiro é a cúpula de Brunelleschi. Essa ainda é a maior cúpula autoportante do mundo, o que quer dizer que ela não precisa ser escorada por nenhuma outra estrutura e fica em pé sozinha. Brunelleschi era simplesmente um gênio da construção, porque ele fez tudo isso sem estrutura de sustentação e também sem andaimes. Para que tudo ficasse do jeito que ele queria, ele mesmo providenciou alguns instrumentos necessários para a construção que podem ser vistos depois que você desce da cúpula. Descer é a parte mais fácil. O difícil é ter fôlego para subir os 463 degraus até a parte de cima dessa enorme cúpula. Mas vale a pena porque ver de pertinho é muito legal.
Se subir até a cúpula, você também vai poder ver a parte interna que foi pintada por Zuccari e por Vasari. Vasari, se você viu o vídeo de Pisa, já sabe que era um dos artistas preferidos da família Médici. A noção de perspectiva deles ao pintar essa cúpula também foi impressionante. Na parte de cima parece que as pessoas vão sair do teto. E depois de subir até a cúpula, a gente ainda teve fôlego para subir no mesmo dia, 414 degraus, até o topo do campanário. Os sobreviventes das escadas, a gente já subiu lá e agora aqui, quase 1000 degraus só hoje. Se você tiver fôlego, é uma bela vista de Florença e também da cúpula de Brunelleschi. Na catedral a gente não chegou a entrar para fazer a visita gratuita, porque para subir na cúpula você precisa passar por dentro dela. A gente se contentou com a vista que a gente teve ali e eu arrisco dizer que a parte externa da catedral é muito mais bonita que a parte interna. Depois dessa joia da arquitetura florentina, a próxima igreja é Santa Croce, ou Santa Cruz. A gente não chegou a conhecer essa igreja, mas ela é um ponto importante de Florença. Ela é a maior igreja franciscana do mundo e há quem diga que ela foi fundada pelo próprio São Francisco de Assis. Nessa igreja, que tem fachada de mármore também, como muitas igrejas italianas, estão as tumbas de alguns italianos muito conhecidos, como Michelangelo, Maquiavel e também Galileu Galilei. E já que a gente está falando de igreja, eu vou falar de só mais uma aqui para a gente fechar esse assunto. É a igreja Santa Maria Novella ou Santa Maria Nova. Ela foi a primeira grande basílica de Florença e foi construída também sobre uma antiga igreja, lá no século XIII, pelos frades dominicanos. Essa igreja fica bem pertinho da estação ferroviária de Florença e tem uma bonita praça se você quiser parar ali para descansar e apreciar o movimento. A gente não chegou a entrar na igreja porque ela estava fechada quando nós estivemos por lá, mas o seu interior é gótico e muito bonito. E essa igreja tem ligação com a nossa próxima atração, que é a Oficina Profumo Farmacêutica de Santa Maria Novella. Essa farmácia foi formada por frades dominicanos lá no século XIV, que começaram a vender água de rosas como desinfetante. Isso foi bastante útil naquela época, porque era a época da peste negra que dizimou milhares de pessoas na Europa. Eles começaram a plantar flores e ervas nos seus jardins e, através da destilação, eles criavam perfumes, elixires, bálsamos e ungüentos. A farmácia onde ela está hoje existe desde 1612, são mais de 400 anos. O prédio é lindíssimo, você pode visitar de graça e nele existe em anexo uma capela dedicada a São Nicolau e também um pequeno museu com os instrumentos que eles utilizavam para fazer todos esses remédios e perfumes. E aqui uma curiosidade, foi essa farmácia que produziu o perfume chamado Água da Rainha para Catarina de Médici usar no seu casamento com o rei da França, Henrique II. A Catarina levou esse perfume para a França e talvez tenha influenciado toda a cultura perfumista de lá. Outro lugar para conhecer em Florença é a Piazza della Repubblica. Essa é uma praça também do período romano, que teve algumas alterações ao longo dos séculos. Hoje ela é uma praça retangular que tem um grande arco do triunfo e também uma coluna chamada Coluna da Abundância, que fica exatamente no centro de Florença. Ali estão alguns dos cafés mais antigos da cidade e um café super novo, que é o Hard Rock Café. Também você encontra por lá diversos artistas de rua ambulantes e o famoso carrossel, que existe em quase toda a cidade italiana. Pertinho da Piazza della Repubblica fica o Mercato del Porcellino, ou o chamado Mercado Novo. Ele é uma construção onde existem diversos vendedores ambulantes. Lá você tem um pouco de tudo e se quiser comprar um souvenir, pode ser que você encontre por lá. Esse mercado é famoso porque lá existe um javali. Você vai ver que o focinho do javali está bem ilustrado, porque dizem que se você agradar o focinho dele, você tem a possibilidade de voltar para Florença.
Outra superstição é colocar uma moedinha na boca do javali, fazer um pedido e ver onde ela vai cair. Se ela cair no ralo que fica logo embaixo, seu pedido é realizado, se não, não. E logo na esquina do Mercado Novo fica a Antica Porqueteria, um local que vende um sanduíche de porco que é muito gostoso. Ele existe desde 1916 e se não fosse bom, acho que já tinha fechado, né? Andando mais um pouquinho, você chega na Ponte Vecchio, que não é chamada de Ponte Velha à toa. Ela é uma ponte do século XIV, talvez a mais antiga de Florença, e foi a única que resistiu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Essa ponte tem uma história curiosa. Em cima dela existem locais dedicados a alguns comerciantes, e lá no comecinho, quem ocupava esses locais eram açougueiros, ferreiros e também curtidores. Os curtidores e os açougueiros jogavam todo o seu lixo no rio Arno e com isso o cheiro era muito desagradável. Os ferreiros também, quando faziam o seu trabalho, faziam muito barulho, o que desagradava a vizinhança. Isso aconteceu por diversos anos, até que em 1593 o Duque Ferdinando expulsou todo mundo de lá e instituiu que a partir daquele momento só poderia haver na Ponte Vecchio ourives e também joalheiros. E isso acontece até hoje. Na minha opinião, a Ponte Vecchio não é bonita. Na verdade, ela parece até um puxadinho. Mas é um dos locais onde existem as melhores joalherias da Europa. E para finalizar esse vídeo com as dicas de Florença, eu escolhi a Piazzale Michelangelo. Esse é um dos poucos lugares onde você pode ter um pouco de preguiça de ir até lá a pé. Mas, se você quiser, você pode pegar o ônibus 12 ou o ônibus 13 que te levam até lá. Por ficar no alto de uma colina, Piazzale Michelangelo é o local escolhido para assistir ao pôr do sol em Florença. E foi o que a gente fez. Quando a gente chegou lá, já tinha bastante gente disputando um lugarzinho para ver o pôr do sol. Nessa praça fica uma das duas réplicas de Davi, a famosa estátua de Michelangelo. Mas ela não é a principal atração mesmo é a vista. Lá de cima você vai ter ideia de quão imponente é Santa Maria del Fiore e a enorme cúpula de Brunelleschi. Ela com certeza se destaca do resto da cidade. Olha a galera que fica aqui na rampinha esperando o pôr do sol. E bebendo, tomando um vinhozinho. E o pôr do sol tá lá do outro lado, ó. O pôr do sol também ajudou para que Florença ficasse ainda mais bonita. E para descer, a gente não usou ônibus, a gente foi a pé mesmo. É super tranquilo para descer todo o Santo Ajuda. E ainda a gente foi margeando o Rio Arno e passeando pelas ruas de Florença à noite, que também é uma ótima dica. Agora é a sua vez de me dizer o que achou de Florença. Coloca aqui nos comentários que eu adoro conversar com vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com todo mundo e também se inscreve no canal para a gente se ver aqui no próximo vídeo. Um abraço e muitas viagens! Tchau!